Bom dia a todos, a graça e paz. Amadas, primeiramente, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Amadas, eu queria dizer uma coisa. Bom dia a todos, paz seja com todos vocês. Eu gostaria de dizer uma coisa, muito importante. Alguns dizem assim: ai, irmã, você está na carne porque pensa desse jeito. Eu não estou na carne. Sempre estive espiritualmente falando e em espírito e em verdade. Só que, amados, muitos não veem o quanto eu já suportei, superei muitas coisas. Eu venho enfrentando, amados, olha, eu falando assim, vocês não entendem a tamanha injustiça que eu venho passando ao longo dos anos. Até mesmo nos trabalhos que eu tive, nos empregos. Olha, amados, se eu tivesse, de uma certa forma, eu fico chateada comigo mesma, porque alguém diz assim: não, ela não está em espírito. Meu amado ouvinte, se eu não estivesse em espírito, eu estaria em outra condição, não estaria passando por certas coisas que eu estou passando. Nem que já passei, porque se eu tivesse recorrido à justiça, aos assédios que eu passei, assédio que eu falo e tenho como comprovar, tá certo? Tenho como comprovar, tenho meios como comprová-los. Se eu tivesse recorrido à justiça, os assédios que eu passei, a falta de respeito que tiveram para comigo, usaram meios, circunstâncias absurdas. Se eu tivesse recorrido à justiça, eu não estaria. Aí vem dizer que eu não estou em espírito. O que é isso? Você que tem que procurar entender melhor, buscar discernimento, refletir. Na verdade, refletir. O que você está dizendo não tem lógica, porque o que eu já superei. Amados, não é fácil não. A pessoa fala quando é com a vida do outro. Mas sabe o que é você abrir o seu armário e não ter o que comer? Você abrir a geladeira. E família? Família já ajudou tudo que podia ajudar. Cada um tem os suas despesas. Tem uns que podiam ajudar mais? Tinha. Mas não ajudou. Eu vou fazer o quê? Ninguém tem obrigação de estar suprindo ninguém. Ninguém tem culpa se houve alguém que fez uma tamanha maldade. Mas olhe, a realidade é outra. Quem vive o dia a dia, vivencia. E quem podia ajudar? Fora da família. Não ajudou, amado. Não ajuda com coisa nenhuma. Não ajuda nem com uma cesta básica, que é o mínimo que uma igreja pode fazer. Eu vejo aqui, onde eu moro, para carros aqui. Edilene, por que você não vai pedir? Eu não vou pedir, sabe por quê, amados? Primeiramente, é de uma outra doutrina, tá certo? E eu não faço parte dessa doutrina. Não tem como, eu não tenho respaldo nenhum. Eu vou entrar aqui porque tá... E fechar a porta porque tá um carro vendendo coisa. Vendendo ovos. Então, amados, eu sou muito verdadeira. Eu não tenho que estar escondendo o óbvio. Então, se eu estivesse na carne, eu já teria... Eu até tentei, sabe? Mas depois eu disse, não, eu vou orar, vou pedir a Deus... Eu tentei assim, porque eu cheguei a falar com uma advogada para obter. Ela não me deu feedback nenhum, mas eu podia ter recorrido a outra pessoa. Mas eu resolvi orar, pedir a Deus: Senhor, traz a solução. Porque tu conhece tua filha, tu conhece todo o meu caminhar, o meu deitar, como diz o Salmo 139. E se há algo em mim, Senhor, que o Senhor acha que precisa mudar, muda, porque é o Senhor que faz. Mas o Senhor conhece as minhas obras. Amados, eu vejo gente que não faz a metade
Ah, você está olhando para o seu irmão? Não, não estou olhando para o meu irmão. A Bíblia diz que a gente não deve olhar só para as coisas da gente. A gente deve olhar para o do próximo, se preocupar com o do próximo também. E assim, se eu faço parte de uma congregação, aí diz assim, não, você não está indo. Eu não estou indo por causa de, muitas vezes, recursos que me faltam. E eu já expus isso. Alguém tomou alguma iniciativa? Não. Por isso que eu digo a você, críticas, a pessoa chegar na mídia para falar mal, entendeu? Criticar, dar palavras de repreensão é muito fácil. Mas mão estendida, como o Senhor disse por diversas passagens bíblicas, tem mão estendida? Tem alguns que têm. Vai em residências levar recursos para as pessoas. Ah, você está brigando por cesta básica. Não, amado, cesta básica é uma delas, tá certo? É um dos recursos, uma das provisões que a gente necessita, porque saco vazio não fica em pé. As dívidas devem ser... E eu nem devo tanto assim, amados. Eu nem devo tanto assim. Tem muita gente mentindo aí, inventando história, entendeu? Querendo botar juros onde não... Tem como você resolver? Tem, só que me falta recursos. Por quê? Porque quando eu trabalhava, não era assim. Eu pagava minhas despesas, sobrava até um dinheirinho para lazer, para comprar o quê? É muito ruim você querer comer algo que você gosta e você não ter. É muito ruim você querer comprar. Mulher, principalmente, gosta de se ajeitar, de se arrumar. E eu não sou diferente, não. Outro dia alguém estava dizendo assim, olha, cuidado com a vaidade. Olha, se você ou sua mulher gosta de viver, tá certo? Parecendo um bicho, é problema seu. Porque eu não gosto de viver parecendo um bicho. Eu gosto, como toda mulher gosta, tá certo? De cuidar, isso até faz parte de... contribui para com a higiene pessoal. Isso sim é um conjunto. Então, às vezes, falta até coisas básicas. Enxaguante, enxaguante bucal, pasta de dente, papel higiênico, shampoo. Muitas vezes não tem shampoo para lavar meus cabelos. Às vezes, outro dia, amados, faltou até para lavar prato, para tomar banho. É muito delicada a situação. Aí, às vezes, pego um dinheirinho e vou lá e compro. Mas acaba. Alguém está pensando assim, vou estender a mão. Cadê o amor ao próximo? Cadê a bondade? Cadê o fruto do Espírito Santo? Só sabe cobrar do outro, mas ele não tem bondade nenhuma. Porque quem tem bondade se sensibiliza com a dor do outro. Ou não? Sim ou não? Se sensibiliza. Dói nele. A pancada dói nele. Quem tem amor ao próximo, se você vê alguém sofrendo... Agora me lembra aquela passagem bíblica daquele samaritano, né, que fica caído no meio da estrada e passa um levita, passa outro e olha, Deus toca no coração dele, o Espírito Santo toca no coração dele, mas ele não dá importância. Aí só um vem e levanta ele, pega ele e leva para curar as feridas deles, fazer as ataduras. Hoje em dia, amados, dar a palavra de Deus é muito fácil, sabe? Muito fácil. Você pregar, quer dizer, fácil não é, mas eu digo assim, você chegar e falar do evangelho, muitos falam, mas a prática... Só sabe apontar o dedo para o outro. Mas cadê a bondade? Cadê a bondade, a benignidade? Porque o Senhor não é como um homem. Ele fica usando a desculpa, não. Porque o que eu tenho, isso eu te dou. Né? Como aquela passagem de Pedro, quando o homem estava pedindo esmola. Eu não estou pedindo esmola. Eu estou falando de algo que alguém me fez, me prejudicou por 2 vezes. E quem sabe até, se eu tivesse conseguido outro emprego, ele tivesse feito de novo.
Porque a ideia, a intenção dele foi me prejudicar. Amados, se ele fez, presta bem atenção, se ele fez com a intenção de eu ser levantada, porque eu sou, há muito tempo esse homem vem me olhando, não é de agora, ele vem me observando. Glória a Deus, se ele teve intenção de me ajudar, eu peço até perdão, meu Deus, como eu já pedi aqui chorando, Senhor, eu quero tanto bem a ele, embora ele me fez mal. Diz que estava com a intenção de fazer o bem. E por que não fez? E por que não faz? E por que não repara o dano que me causou? Porque levantada eu não fui, né? Eu não fui. Só fala da promessa, usa profeta, usa nada contra os profetas. Pelo amor de Deus, eu creio. E como creio? Penso numa mulher de fé, sou eu. E foi por ele saber, o inimigo, ele sabe quando a pessoa é de fé. O que foi que ele me disse? Aquele versículo que diz, que está escrito assim, que nós vivemos pela fé. O justo vive pela fé, não vive pelo que vê. Eu vivo pela fé. Só que há quanto tempo, amados, eu venho esperando? Muitos anos. Se você for analisar direitinho, muito mais de 10 anos eu venho esperando. Muito mais com a pessoa que disse que eu estava aguardando, né? E Deus já tinha tocado em no meu interior. Há muitos anos, amado. Olha, eu não tenho dúvida nenhuma que eu tenho um chamado. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu tenho uma promessa na minha vida. Mas o homem não é como o Senhor. O homem, muitas vezes, ao invés dele fazer o que Deus já determinou, ele fica arrumando desculpinha aqui, desculpinha ali. E você pode mudar isso? Você não pode. Você não pode mudar. Isso é dele com Deus. Seria maravilhoso se ele pensasse, eu vou estender as mãos para quem precisa. Eu vou sim. Porque eu vejo as obras dela para com Deus, para com o próximo. Amados, eu tenho a pele toda manchada, eu saio no sol quente para pregar o evangelho. Eu vou dentro do vagão, muitas vezes eu saio, chego em casa rouca, porque aquilo ali é poeira com ar-condicionado. Como eu já tô. Eu vivo, às vezes, tossindo, porque eu pego muita poeira, ar-condicionado, empoeirado, falando do evangelho. Se bem que aqui dentro também tem umas cerâmicas soltas, aí fica saindo poeira. Às vezes eu fico com uma espécie de um ranço na garganta, porque sai uma poeira. Já joguei água, né? Passei pano, limpei a casa toda. Mas na rua, quando eu tô falando do evangelho para as pessoas, aqueles ar-condicionado do metrô nem sempre tem manutenção. E é uma zoada tão grande, mas eu não deixo de pregar. Na verdade, eu precisava de um microfone. Na verdade, e um microfone bom é caro, né? Porque tem que ter um equipamento. Então, eu falo muito alto, eu quase grito. Mas eu faço com amor. Deus conhece as minhas obras, assim como Ele conhece as tuas obras. E muito se agrada. Só que, amado, já faz muito tempo que eu venho suportando, superei muita coisa. E a pessoa dizer, uma pessoa chegou para mim, alguém até de perto. Não, é porque isso aí foi insinuação de Satanás, para ver se eu brigava com ele, sabe? Com a pessoa que é bem de perto. Tá certo? Chegou e disse, não, porque a pessoa tem que estar no espírito. Eu calei. Sabe por que eu calei? Porque na hora, se eu fosse abrir minha boca para dizer... Primeiro, o ambiente não era propício para isso. E segundo, eu não ia debater algo. A gente debate algo. Quando você vê que não tinha por que debater algo que... Quando a gente tem certeza de algo, a gente não vai ficar perdendo tempo
falando, né? A Bíblia diz que a gente não tem que ficar falando falácias. Então eu não vou ficar debatendo com palavras fúteis, se eu tenho certeza de quem habita em mim, quem rege minha vida, tá certo? Quem faz morada em mim, assim como está escrito em João 14, 23. Então eu não vou estar me debatendo algo com alguém se a pessoa já tem aquela ideia fixa. Fique para ele. Eu tô assim agora, amados. É mais fácil não. É melhor você estar em paz do que você ter razão em certas situações. Eu vou me indispor. Eu já sofri tanto na minha vida. Tem gente por aí que pensa que conhece a minha história. Não conhece nada. Você conhece, alguém conhece pelo que eu falo. Não o que eu já vivenciei. Não as experiências que eu já tive com o Senhor. Ninguém faz ideia das experiências que eu já tive com o Senhor. E assim, sou muito grata, gratidão por muitos que foram usados. Claro que eu sou muito grata, né? Pelas orações, intercessões, meus irmãos em Cristo. Com certeza, não tenha dúvida disso, que eu sou muito grata. Primeiramente, gratidão a Deus por tudo que sou, né? Por aqueles que foram usados também para me dar recursos, né? Como o curso de teologia que eu fiz, que é assim muito enriquecedor, muito edificante na minha vida. Eu sou muito grata a pastor João Ribe, porque o curso foi gratuito, enquanto muitas denominações disponibilizam, mas cobram. E na Paz e Vida eu pude fazer gratuitamente, né? Sou muito grata. Não quer dizer que eu não contribuí no que eu pude contribuir, claro. Dízimos e ofertas, holocaustos eu fiz, mesmo sem poder. Mas assim, tudo que eu faço para o reino de Deus, para o Senhor, eu faço com amor, tá certo? E é uma forma de eu agradecer. E a gente não agradece à altura, né, amados? Porque muitas vezes a gente, por circunstâncias difíceis, a gente não é fiel e ele não deixa de ser fiel, não é verdade? Então, eu sou muito grata ao Senhor por todas as coisas que Ele já fez na minha vida, na vida dos meus, e assim nós devemos ser, né? Pelos livramentos, pelo dom da vida principalmente, pela noite de sono, alimentos que Ele põe em nossas mesas e tantas coisas, né? Que a gente não tem conhecimento, né? Não tem o discernimento de que Ele fez, mas Ele faz. Ele cuida, zela. O amor dele é um amor infinito, é um amor incondicional. Ele não faz acepção de pessoas e ele se faz presente, principalmente na vida daqueles que o buscam, não é? O adoram em espírito e verdade. E eu busco a presença do Espírito Santo Paráclitos todos os dias na minha vida, né? Às vezes não acordo bem por causa das circunstâncias, mas na mesma hora eu me ajoelho e eu digo, Senhor, perdão. Perdão, meu Pai, eu sou fraca. O Senhor diz que quando nós somos fracos, nos sentimos fracos, aí é que somos fortes, porque a fortaleza, a força vem do Senhor, não é nada de nós, provém de ti, aleluia. E muitas vezes a gente não acorda bem, mas na mesma hora me ajoelho, peço perdão a Deus, Senhor, perdoa a minha fraqueza e aviva a minha fé. Eis-me aqui, Senhor, de novo, não é? Vem com teu agir, Senhor, sobrenatural sobre a minha vida, sobre a vida dos meus, sobre a vida de todo aquele. Olha, amado, uma coisa que eu faço, muita gente pode não saber, mas quando eu não peço só por mim, eu peço por todo aquele, até por aqueles que eu não conheço. Eu digo, Senhor,
Eu não sei, mas o Senhor sabe quem está sofrendo, que tipo de aflição, de necessidade ele está passando, ela está passando. Então provém, Senhor, vem com tua provisão. Jeová Rafá, se foi a enfermidade, toca nele, toca nela, toca no parente, Senhor. Se for libertação, liberta para a glória e honra do teu nome. Então, assim, além de eu pedir por mim, eu faço também intercessões, sabe? Até por aquele que eu não conheço. E assim, amados, raiva a gente às vezes tem, momentaneamente. Mas eu não guardo. Olha, ontem à noite mesmo eu chorei. Não é que esteja em depressão, eu não tenho depressão, graças a Deus. Não é que eu seja melhor do que ninguém, eu sou ser humano, como todo ser humano. Mas eu tenho uma comunhão, graças a Deus, muito forte com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um só, né? É o Espírito Santo dele, o Paráclitos, que habita em todo aquele que o teme, tem temor a ele, temor e tremor às coisas dele e tudo concernente a ele. Então eu tenho uma comunhão muito estreita, muito íntima com o Senhor, como muitos têm também. E glória a Deus por isso. Então eu peço, Senhor, todos os dias. E ontem à noite eu chorei, porque até aqueles que me fizeram mal, mas Deus me dá uma compaixão, oh, aleluia, uma compaixão tão grande no meu coração, que eu não consigo, sabe? Deus, ele é misericordioso e ele passa misericórdia para nós, né? Ele nos concede a misericórdia dele. Ele diz que nós devemos ser os seus imitadores. Ele nos fez para ser a sua imagem e semelhança. E sejais limpo de coração, ele diz, sejais, os limpos de coração verão a Deus. E eu sei que eu tenho, assim, apesar de às vezes ter aquela raiva momentânea, mas eu não tenho, sabe? Eu não vou dizer que eu tenho aquela ruindade no meu coração, eu não tenho. Eu sinto aquela raiva na hora, sabe? Na hora eu tenho, sabe? Quando eu começo a pensar, meu Deus, eu não era assim, eu não vivia nessa situação. Preguiçosa eu não sou, amados. Eu comecei a trabalhar. Sabe com quantos anos eu comecei a trabalhar? Muitos não sabem. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade. 11 anos de idade eu comecei a trabalhar com minha mãe. Eu não sabia nem pegar numa tesoura. Eu não sabia pegar nem numa escova, numa tinta. Mas ela foi me colocando, olha, faça assim, faça assado. E eu sou muito grata à minha mãe por tudo que ela me ensinou, sabe? E aí dizia hoje, Edilene, você não vai trabalhar no salão. Amados, chega até respiro assim, suspiro, porque já trabalhei tanto na minha vida que vocês não fazem ideia. Diversos segmentos, e um deles fui muito digitadora. Então, adquiri lesão por esforço repetitivo. Eu fui operada nas 2 mãos de túnel de carpo, porque eu já trabalhei muito com as mãos. E hoje eu faço coisas, é sobrenatural. Eu faço coisas que a médica disse, não é para você voltar a fazer. Mas a necessidade, eu não tenho máquina de lavar, então eu tenho que fazer. Não é? Como toda dona de casa, não é? Mas geralmente as pessoas hoje em dia, há muito tempo, né, já tem máquina, eu não tenho recursos para comprar uma máquina e eu tenho minhas mãos. Eu faço coisas que eu não podia fazer, mas eu faço porque há necessidade de fazer. Então, eu não posso mais trabalhar com beleza no sentido assim, de estar trabalhando fortemente como antes. Eu trabalhava no salão da minha mãe, que era meu também, né? Das filhas dela que trabalhava com ela. Então, eu não posso, porque senão a doença volta. Era uma dormência que eu não conseguia dormir. Na época eu tinha, depois de um certo tempo, né? Muitos tempos depois que minha mãe morreu, faleceu, eu fui viver com uma pessoa. Eu vivi 6 anos com essa pessoa. Eu acordava de madrugada, a mão dormente. Ele me ajudava muito, ele dava massagem nas minhas mãos. Antes de eu fazer a cirurgia. Depois que eu fiz a cirurgia, glória a Deus. Deus usa os médicos, né? E algo sobrenatural
aconteceu. E uma coisa, sabe, amados, que isso também é bíblico. Eu não gosto quem fala de algumas determinadas denominações. Ah, porque aquela dali é assim, é assado. Olha, eu já tive em denominações que o povo fala mal. E ali Deus agiu com cura, libertação de enfermidade que eu estava na época. Então, assim, ninguém deve questionar. Ninguém deve questionar. Porque eu tenho testemunho, viu? Eu tenho testemunho até na minha família, que ela usou a fé. E hoje é uma pessoa assim. Claro, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Com isso, ele nos dá a certeza que se nós perseverarmos na fé, nele, no Todo-Poderoso, nós também. Ele já nos diz que nós somos mais que vencedores, né? Então eu digo assim: se alguém quer alcançar, galgar algo na sua vida, tenha fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que a gente sabe que é um só. Ele, antes de subir ao Pai, hoje ele está à destra do Pai, e antes dele subir, ele enviou o seu Filho. Aliás, ele enviou o seu Espírito, né? Jesus Cristo, antes de subir, ele enviou o Espírito Santo, Paráclitos, para ficar conosco, em todo aquele que o teme, o ama, o adora em espírito e verdade. Então, é esse meu testemunho, amados. Por enquanto é esse, né? Eu sei que amanhã pode mudar, mas por enquanto tem sido assim. E muitos por aí me criticam, né? Ficam dizendo como eu ouvi. O diabo, às vezes, ele vai vir com as tentações dele, às vezes, até Deus provando, para ver se você tem domínio próprio. Alguém da família chegou e falou algo que não é verdade, né? Assim, ele falou, não sabe ele, mas Deus usa até para provar o seu filho, a sua filha. Então, assim, aquilo ali para mim foi um teste, para ver se eu tinha domínio próprio. Porque se eu não tivesse no espírito, presta bem atenção, se eu não tivesse no espírito, olha, amados, uma coisa que eu peguei esse telefone para falar e não ia falar, eu estava esquecendo. Deixa eu respirar, tá? Porque é muito forte, é muita coisa. Por isso que eu digo, as pessoas não fazem ideia de tudo que eu venho passando. Amados, eu precisei um dia procurar um psiquiatra. Por que psiquiatra? Porque o psicólogo, ele não passa remédio. E eu estava num emocional tão abalado. A gente está vivendo numa era assim, né? Numa época que as pessoas sãs adoecem por conta da maldade de outros. Veio uma mulher no trabalho, mas aquilo ali, ela foi paga para aquilo, eu tenho certeza. Hoje eu tenho consciência disso. Ela foi persuadida, né? E também foi bancada financeiramente para fazer aquela maldade. Ela veio para cima de mim, não só foi uma, não, foram duas. Foram três. Já estou me lembrando da terceira. Já estou me lembrando da quarta. Já estou me lembrando da quinta. Foram usadas. E meu chefe na época não entendia nada. Olha, amados, graças a Deus, meus superiores de emprego, todos gostavam de mim. Impressionante. Banco do Nordeste, Caixa Econômica, porque eu sempre me dediquei fazendo o meu melhor. Então, o da Caixa Econômica olhava assim, eu acho que ele dizia assim na mente dele: o que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada. Nem eu estava entendendo nada. Ele usou pessoas que eu quero muito bem, e eu queria muito bem na época, e a pessoa se levantou contra mim de uma tal maneira. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Que pesadelo é esse que eu estou vivenciando? Aí, bem, voltando ao assunto, usou várias, mas principalmente essas duas. 3, 4, que eu estou lembrando. Houveram mais.
Edilene, por que você fica respirando assim? Porque é forte demais, amados. O que eu estou dizendo para vocês. Eu precisei procurar um especialista no sentido assim que eu estava precisando de um apoio, porque a empresa queria que eu permanecesse dentro. Veja a maldade de quem estava por trás disso. Satanás usou pessoas querendo que eu permanecesse num ambiente onde tinha uma mulher que ela veio para cima de mim, botar o dedo no meu rosto, me afrontar na frente de todo mundo, fazendo eu passar opróbrio, vergonha em público, para que eu perdesse, como diz no popular, saísse do salto, perdesse as estribeiras e fosse em cima dela. Mas só que não aconteceu isso, porque o Espírito Santo está em mim, habita em mim. Então, eu disse, amada, você está enganada. Deixa eu desligar uma ligação aqui. Você está enganada, amada. Eu não tenho essa intenção no meu coração. Fui pedir a ela um papel toalha. A mulher fez uma escassez, fez um drama, uma tempestade no copo d'água. Não tinha motivo, mas ela foi paga para levantar a contenda. E eu disse, então tá bom, não pode, deixa pra lá. Agora eu te amo em Cristo Jesus e dei as costas. A outra também. Aí foi fazer tanto problema, aquela mulher fez tanto problema até eu ser demitida. Então eu tinha que pagar as despesas, o que foi que eu fiz? Pedi ao Espírito Santo, me auxilia, me ajuda, conduz meus passos. E assim ele fez. Então eu precisei ir para um psiquiatra, porque eu estava emocionalmente, só chorava, porque eu queria ter solução para aquele caso. Aí ele disse, quando ele viu que eu cheguei lá, na frente dele, eu só chorava. Aí eu disse, né, conversei com ele, excelente médico, excelente especialista. Ele disse, Edilene, eu entendo perfeitamente o que você está passando. Eu vou prescrever uma medicação, você vai tomar somente uns dias. Aí ele diagnosticou choro fácil, né? Que eu estava com choro fácil. Aí eu perguntei, doutor, eu preciso fazer alguma sessão, alguma coisa assim? Nada. Você só precisa tomar essa medicação para você se acalmar devido à situação que você está passando e você não tem condições de voltar a trabalhar nesse ambiente. Tá certo? Que você não é obrigado a suportar isso. Então, mas falou assim, calmamente, você não é obrigada a passar por isso, Edilene. Ninguém é obrigado a passar por isso. Tá certo? Ela que precisa de buscar ajuda. Se ela tá assim, ela precisa de ajuda. Se alguém não viu, mas você buscou ajuda, eu vou prescrever essa medicação e vou... Amados, não foi fácil, tá certo? Porque ele não quis dar o que eu estava precisando. Ele não quis dar. Aí depois eu fui de novo, conversei com ele, aí ele foi e me deu a dispensa que eu estava precisando, porque ele viu que realmente não havia condições de eu permanecer naquele ambiente. Então eu fui e tive os recursos que eu necessitava. Agradeci muito ao Espírito Santo, porque ele se faz presente na vida daquele que o busca em espírito e em verdade. Olha, por isso que eu digo a vocês, amados, eu tenho muita experiência com Deus. Muitos olham só a aparência, não sabem nada do que a pessoa já vivenciou com Deus. Eu tenho muita experiência com o Espírito Santo, só que eu não vivo contando para ninguém. Porque é entre você e Deus, é entre você e o Rei, é entre nós e Ele. O Espírito Santo, Ele se faz muito presente na vida da gente, quando a gente busca Ele, busca ter uma intimidade, um relacionamento com Ele. E eu tenho essa intimidade, esse relacionamento. Não importa o que A, B, C, D pensa, acha de mim. Não importa, o que importa é que Deus conhece profundamente o meu interior, não é? As nossas intenções o Senhor conhece, e isso que eu estou passando é injustiça. Eu não mereço isso que eu estou passando. Ah, porque você é pura demais. Não, eu não sou pura, nem tenho pretensão de ser, mas eu tenho uma vida de renúncias. Eu tenho uma vida que eu busco reta, uma vida reta com o Senhor. Estou com débitos, estou.
Mas eu estou porque alguém me colocou na posição, assim como fizeram com José. Jogaram ele no calabouço. Ele mereceu aquilo? Ele foi, pelo contrário, ele foi ajudar os irmãos, levando o alimento para os irmãos. E o que foi que fizeram? A tramóia que fizeram, a injustiça, por inveja, jogaram ele num calabouço, num poço seco. Ele sofreu fisicamente, emocionalmente. Acharam pouco, ainda levaram ele, venderam ele a uns medianitas, né? Uns israelitas venderam ele, a caravana de medianitas, e ele foi chorando, apanhou sem merecer, levou chicotada sem merecer, só porque ele chorava, porque ele pedia para voltar, e foi levado para o Egito, e nisso ficou como escravo, não é? Mas olha, amados, não tem aquele salmo que diz assim: se eu descer até o céu, o Senhor está comigo, né? Na cama, em qualquer circunstância de nossas vidas, quem é de Deus, quem tem intimidade com o Senhor, até na fornalha, o Senhor está conosco. Assim como ele teve com aqueles companheiros de Daniel na fornalha, que apareceu, né? Deus apareceu, na época era Deus, apareceu na fornalha, o quarto homem. Então, a gente sabe que ele foi preso, né? O José foi para casa comprado. Potifar comprou ele foi para a casa de Potifar. Até na casa de Potifar ele foi, de uma certa forma, levantado, não é? Porque ele se destacava em tudo que ele fazia. Mas a gente sabe, amados, que Deus, ele está presente. Mas o inimigo muitas vezes está presente também, tentando nos afligir, querendo jogar as tentações dele, assim como a mulher de Potifar levantou falso testemunho dizendo que na hora ela seduzia ele e ele não queria nada com ela. Quando ele correu, né, porque a palavra de Deus diz que deve fugir, né, do mal, ele fugiu. Quando ele fugiu, aí ficou as vestes na mão dela. Ela usou isso aí para prejudicar ele. Potifar não teve outra escolha, né? Na época não teve outra alternativa, mandou ele para a prisão. Mas até na prisão ele foi reconhecido, o seu trabalho, porque tudo que ele fazia com excelência. Ele fazia com dedicação, assim como diz a palavra do Senhor, fazia de todo coração. Então ele fazia com toda excelência, com todo amor, mesmo na prisão. Então Deus usou situações, circunstâncias. Ele revelou o sonho do padeiro e do copeiro, que pediu para, quando ele estivesse lá, né, reintegrado na sua função, dissesse a Faraó que ele não tinha motivo algum de estar ali naquela prisão. Mas só que o copeiro esqueceu. O copeiro esqueceu. Pediu desculpa depois a ele. Mas isso não quer dizer que ele isentou José passar por aqueles 2 anos na prisão. Então, quando o faraó precisou, nós sabemos da história, né? Quando o faraó precisou de alguém para revelar, interpretar o sonho e não teve, foi quando ele se lembrou, o copeiro se lembrou que José havia revelado o sonho dele e do padeiro. Copeiro e padeiro. Então, ele mandou buscar José. Aí foi aí quando a história de José mudou. Porque ao ele revelar o sonho, aí ele passou a reconhecer que ele necessitava, né? Porque José revelou tudo que Deus, os mistérios, né? Que Deus revelou do sonho, né? De Faraó. Que na verdade aquilo ali foi um pesadelo, né? Foram 2 sonhos, mas que ambos tinham só um significado. Era 7 anos de fartura e 7 anos de
escassez. Então, ele precisava de alguém para administrar, para que não faltasse para as terras vizinhas e para quem precisasse, e para o próprio Egito. Então, tinha que administrar para abastecer e não faltar para eles também, claro. E nisso aí ele ajudou até a família dele, né? E ao invés de ele se vingar dos irmãos, o que foi que ele fez? Ele perdoou. Foi difícil pra caramba, viu? Ele sofreu muito emocionalmente. Mas Deus deu a vitória. E entrou pela perna do pito e saiu pela perna do pato. Amados, eu tenho testemunho, eu tenho experiência com Deus. E não está sendo fácil. E eu sei, amados, que muitos, sabe, querem a glória que é de Deus. Não convém que seja assim, não, meu Deus. A glória é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pessoas devem estender as mãos. Eu não digo, não é para estar me dando esmola, não. O que é que ela está precisando? É de um trabalho? Um emprego? Vamos dar recursos para ela ganhar. Gente, saco vazio não fica em pé. Eu preciso pagar coisas básicas. Ter coisas básicas, me manter. Quer que eu fique... Na verdade, é uma falta de amor tão grande. Sabe? Que adianta usar palavras se tu não pratica, cara? O que adianta tu usar o evangelho para pregar o evangelho aí a toda criatura se tu não pratica? Cadê a bondade, a benignidade? Cadê a bondade? Eu mostrei aí o versículo que o Senhor diz que a pessoa deve ter bondade e misericórdia. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Mas só fica nas escrituras, né? Só na palavra. Eu não quero dinheiro, eu não quero. E que até quero. Porque a pessoa que fez o que fez comigo, eu quero retroativo. Eu quero, assim, maneira de dizer. Eu necessito, se eu estivesse trabalhando, amados, eu não estava devendo a pessoas, eu não estava passando pelo que eu estou passando. É uma falta de amor muito grande. É uma falta de amor. Isso aí é tudo que estava nas escrituras. Que o amor de muitos se esfriariam. Haveria tempos difíceis. Sim. Pessoas amantes, mais amantes de si mesmo. Pessoas soberbas, orgulhosas, mais amantes de si mesmo. Que fala de piedade, mas não pratica. Filhos desobedientes, tudo isso tem nas escrituras. Lá em 1 Timóteo, se eu não me engano, é 3, que eu li essa semana. Ou é 3 ou é 4. Que haveria tempos difíceis, né? De pessoas soberbas. Muitos amados. São homens de Deus, são. Glória a Deus por isso. Mas cadê a bondade, amados? Cadê a bondade? Quando vê alguém precisando de um apoio. Olha, se alguém dissesse assim, eu vou ajudar ela, vou dar um trabalho para ela. Um trabalho assim, vou dar um recurso para ela fazer algo. Já estaria me ajudando. Uma empresa que se disponibilizasse. Edilene, você tem uma promessa? Tenho, mas cadê que a pessoa não concretiza? Cadê? Ele fica achando, ela fica achando, ou quem quer que seja, fica achando defeitozinho aqui, defeitozinho ali. Pelo amor de Deus, na verdade não quis fazer. Na verdade fica buscando desculpa. E isso aí é entre ele e Deus, eu não vou questionar não. Só que eu preciso me manter. E até para fazer alguma coisa, amados, eu não sou preguiçosa. Desde novinha, eu com 11 anos de idade, isso não é idade para ninguém trabalhar. Eu já trabalhava, 11 anos de idade. Por quê? Porque mamãe precisava. Eu tenho uma irmã mais velha, de todas nós. Ela, a bichinha, ela não teve infância. Chega a dar um nó na garganta, vontade de chorar. Ela não teve infância. Não teve. Pequenininha, ela já cuidava dos irmãos.
Então, assim, ó, a vida da minha mãe não foi uma vida fácil. Não foi. Ela tomou conta de 7 filhos. Eram 8, um morreu, ainda novinho. Então, não foi fácil a vida da minha família. Nenhum de nós teve uma vida fácil. Nenhum. Então, assim, eu agradeço minha mãe, porque tudo que eu tive, ela proporcionou coisas para minha vida que as demais não tiveram. Eu estudei em colégio particular, entendeu? Eu me lembro que eu fazia área 3 porque a minha vontade era medicina, entendeu? Quando perguntaram lá no colégio de curso, qual área? Porque quando se cadastrava, geralmente a pessoa tinha, né, a direção, a coordenação conversava com cada um de nós e uns queriam para engenharia, outros queriam para medicina, psicologia e assim eu tinha vontade, era da área de veterinária ou psicologia. Vê que interessante. Era ou veterinária ou psicologia. Então eu fiz área 3 na época, porque o colégio era assim. Então, assim, por quê? Mamãe podia pagar? Não, mas ela, como ela tinha um instituto de beleza, muitos anos trabalhou nisso, e ela era muito boa no que fazia, e ela passou pra gente também. Então, ela dizia que eu era o braço direito dela. Outro dia eu estava até conversando com a minha irmã dizia, não, era eu, não sei o quê. Eu disse, você fazia numa área e eu fazia na outra. Às vezes eu estava em casa, ela dizia, pegue o táxi e venha agora, estou precisando de você. Eu nem pensava 2 vezes, eu, às vezes com sono, tomava um banho nas pressas, tomava um gole de café e ia, lá eu comia. Trabalhava muito, mas eu tinha recompensa, entendeu? Eu tinha recompensa. Eu sempre gostei da área de modas, de beleza, sempre gostei muito. E natureza, sou apaixonada por coisas na natureza. Então ela dizia assim: você quer dinheiro ou você quer roupa? Tinha uma boutique junto. Muitas vezes eu não queria dinheiro, não. Eu dizia: eu quero aquela roupa ali. Bobinha nada, né? E ela dava, ela fazia. Minha filha, você merece, você trabalha muito, né? Você trabalha muito comigo, você merece. Diga o que você quer que eu lhe dou. Minha mãe, ela sempre foi muito amorosa com todos nós. Ela era, assim, firme, viu? Personalidade forte, mas ela sempre foi muito amorosa com todos nós. Às vezes ela, em alguns ela, eu não sei, meus irmãos se desciam o farrapo. Uma vez eu saí, eu me lembro que eu saí com meus irmãos, a gente chegou tarde e não tinha avisado mamãe. Aí mamãe já estava na esquina com meu irmão mais velho, com o cinturão na mão. Passa tudinho pra casa. As demais parece que ou foi castigo ou levaram lapada. Eu, como era pequenininha, eu me lembro que eu disse assim, foi tão bom. Aí ela, passe você daqui, senão você vai apanhar também. Olha, são coisas do passado que a gente recorda, né? Que é até cômico na hora. Mas assim, olha, o povo diz assim, não, porque teve uma infância difícil. Não, não tive essa infância difícil, não. Entendeu? Meus pais foram, assim, separados. Meu pai deixou minha mãe por outra. Mas, assim, ele nunca me deu atenção. Mas eu, sinceramente, eu não sentia falta, não. Eu sentia falta era da presença da minha mãe. Porque a casa era cheia e eu nem sentia falta dele. Entendeu? Não sentia falta dele, não. Mas que Deus o tenha em um bom lugar, os tenha em um bom lugar. A minha mãe só fazia bondade. Minha mãe era uma pessoa muito boa, ajudou muita gente, muitas pessoas. E é isso, amados. As pessoas às vezes julgam as outras, não sabem o seu interior, a sua intenção. Eu tenho consciência disso, que eu tenho feito boas obras e eu sei que tenho agradado a Deus pelas minhas atitudes, pelas obras que tenho feito para com meu semelhante para com ele. Só que eu estou passando, amados, uma situação que alguém me colocou, assim como eu expus para vocês o caso de José. Alguém me pôs nessa situação. Ele teve intenção de ajudar, mas até então não ajudou. Até então, cadê a ajuda que ele disse que ia fazer?
tá certo? Porque não é obrigado ele fazer lá na igreja dele. Eu não quero mais aquilo. Outrora eu quis. Ele fez muitas coisas que não devia fazer. Botou uma mulher, né? Quem sabe até se essa mulher é esposa dele. E ele botou ela como um personagem da Bíblia. Entendeu? Me machucou demais. Eu amei demais esse homem. Vocês não fazem ideia como eu amei esse homem. Mesma distância, Adilene, mesma distância. Ele fazia, olha, ele falava comigo espiritualmente. Eu entendia as coisas que ele fazia. Ele falava por terceiros. Houve muita tortura psicológica, foi muita maldade, amados. Deus me livre, eu não desejo isso para ninguém, o que eu passei. Não, eu amo o meu semelhante, eu não desejo isso para ninguém. Olhe, não queira passar o que eu passei, o que eu enfrentei, o que eu superei em Cristo. Não queira. Se fosse outra pessoa, talvez não tivesse tido estrutura. Talvez hoje estivesse morta, tá certo? Talvez tivesse tirado a sua própria vida. Ou talvez estivesse no manicômio. Porque o que foi feito para me destruir. Foi. Usou psicologicamente circunstâncias, pessoas. Eu não vou usar a palavra que veio na minha boca agora para dizer. Mas foi para me destruir. Mas Deus sempre esteve presente, o Espírito Santo sempre esteve presente comigo. E se alguém duvida, problema dele, problema dela. É ela com Deus, é ele com Deus, entendeu? Entendeu? É por aí, exatamente aí. Muitos não gostam de mim porque eu sou verdadeira. Eu não vou mudar para agradar ninguém, tá certo? Se algo em mim precisa ser transformado, é Deus que vai transformar. Deixa eu abrir aqui que tá calor. Ai. É Deus que faz, né? Poxa, o negócio travou, não quer abrir, não. Se alguém... Destravou. Se alguém... Aliás, se Deus quiser mudar alguma coisa em mim, Ele muda. Tem denominação, amado, eu respeito todas, em nome de Jesus. Mas tem lugares que eu não quero nunca estar. Porque tem usos e costumes. Isso é bíblico que não deve haver. Dissensões, divisões, usos e costumes, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque isso não é permitido, aquilo não é permitido. Tem coisas realmente que a gente deve ser obediente às coisas de Deus, mas tem coisas que é doutrina de homens. E essa daí eu não obedeço não, tá bom? Doutrina de homens eu não obedeço. Tá certo? Lugares que é muito conservador, entendeu? Conservador, eu digo assim, coisas de homens. Eu não estou nessa. Eu estou para agradar a Deus.